Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Terceira Porta, o podcast criado e produzido pelo time da Sant e direcionado para você que está aí do outro lado, nosso cliente, o nosso amigo. E a gente busca trazer para você aqui informação qualificada, tudo que acontece aqui na Costa Esmeralda relacionado ao mercado imobiliário. A gente aproveita já para te convidar a acessar as plataformas. A gente está presente lá no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no Instagram. Se inscreve lá e dá uma força para a gente que estamos começando agora o nosso podcast. E hoje temos patrocinador. O nosso primeiro patrocinador que resolveu investir no nosso podcast. Então, a Casa do Marisco, que já é um lugar que todos nós frequentamos, ali todos nós gostamos, um restaurante que fica ali na Ilhota. Para mim, particularmente, é o lugar que tem a melhor vista da praia da Ilhota. Então, se você está acostumado a frequentar a Ilhota, quando você chegar de frente para o mar, olha para a tua esquerda, no canto lá em cima, nas pedras, e você vai ser lá muito bem atendido pelo Jackson, pela equipe do Jackson. Você vai pedir uma mesinha especial de lá que o pessoal da Sant indicou você. Ele vai colocar você num lugar maravilhoso lá e tenho certeza que tu vai gostar da comida, do preço, do atendimento, e o visual de lá é um dos mais belos de Itapema. Eu sou suspeita, né, para falar sobre isso, que eu amo. Todo mundo que chega é o primeiro lugar que a gente leva, né? Vamos comer, vamos. Então, onde é que nós vamos? Na Casa do Marisco. Então, pessoal, é com muito prazer que hoje eu estou trazendo aqui uma colega para dividir os microfones a partir de hoje aqui comigo, Morgana Micaela Lopes. A Morgana chegou para fazer parte do time da Sant ainda no final de 2021. Estamos completando, acho que agora, 2 anos de casa. Seja muito bem-vindo, o microfone é seu e, por favor, fale sobre você e depois apresenta o restante da equipe que hoje já são nossos conhecidos. Obrigada, Gil. É uma honra estar dividindo essa mesa contigo. Até porque tu foi o meu onboarding, né? Muita coisa do que eu aprendi contigo. E hoje eu quero apresentar, então, os nossos convidados. A gente quer honrar, né, o time da Sant. Então, a gente sempre quer trazer pessoas lá de dentro para estar dividindo a mesa, compartilhando conteúdo. A gente sabe o quanto a gente estuda, o quanto a gente entende sobre o mercado imobiliário. E o nosso objetivo, então, é passar o máximo de conhecimento possível para os nossos clientes, tá? Então, hoje, nós temos aqui com a gente o Cláudio, nosso... Popular Claudião. Popular Claudião. O Cláudio começou com a gente o quê, Claudião? Uns anos? Um ano atrás? 1 ano e 2 meses. Isso. Então, o Cláudio, formado em Direito, né? Tá com a gente há 1 ano, dá a nossa assessoria jurídica e Completa. Também é corretor de imóveis dentro da Sant. Presta um trabalho sensacional. E aqui com a gente, Josiane Dalacqua, nossa querida Josi, que antes de entrar no mercado imobiliário era investidora, né? Então, tu tem os 2 lados para falar sobre o mercado imobiliário. E que prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o mercado do litoral aqui para o nosso cliente. E antes da gente começar, quero falar sobre... Eu e a Josi, a gente, inclusive, veio uniformizadas de Outubro Rosa e Novembro Azul para falar que a Sant, a gente apoia essa causa, tá? Você que está em casa, não se esqueça de fazer autoexame, de procurar um médico, de se prevenir, porque a gente sabe que a prevenção precoce, ela é a melhor forma da gente tratar caso tenha alguma coisa, né? Então, a gente está apoiando a causa. Isso aí. Vamos lá, então. Claudião, o que te trouxe para cá, para a nossa região? Eu estou te perguntando porque hoje a gente vai bater um papo aqui e nós vamos conversar sobre o lugar onde a gente vive, né? Eu, a Morgana e a Josi moramos em Itapema. O Cláudio está morando em Porto Belo. Porto Belo. Então, são lugares que no dia a dia a gente acaba frequentando, né? Até porque profissionalmente ali as coisas se confundem, não há uma divisão. Mas o que te trouxe para cá? O que te carregou para essa região aqui? Na verdade, assim, eu venho para cá desde quando era criança, né? A gente tirava férias e vinha para Itapema. Então, onde eu estava, já não estava mais gostando do meu ramo de atuação, antigo ramo de atuação, né? Então, eu resolvi mudar completamente e, pensando em imóveis, a gente já pensa litoral norte catarinense, Balneário, Itapema e agora Porto Belo, né? Então, achei um bom motivo para vir para cá. E tô gostando, um mercado muito próspero e tem tudo para dar certo.
Já deu. Já deu. Já deu. E você, Josi? Bom, primeiro... Na verdade, nós aqui foi que chegou primeiro, né? Sim. Agora em dezembro vai completar 6 anos que eu moro em Itapema. Nós viemos pelo trabalho, né? A gente trabalha com alumínio e daí nós viemos para cá primeiro para buscar essa matéria-prima que é o que a gente precisa para a nossa indústria. E daí nós começamos a entender do mercado imobiliário aqui da nossa região e gostamos do que a gente viu e começamos a investir. Então, hoje é algo muito bom, é algo que aconteceu com a gente e a gente está muito contente com o que a gente tem visto, com o que o mercado tem entregue, né, para os investidores. E principalmente que vocês viveram isso, né, Josi? Sim, nós vivemos isso. A gente começou a investir no início da pandemia, né? E a gente viu a facilidade do mercado, como funcionavam as coisas assim, e isso nos chamou a atenção e nós acreditamos e hoje a gente está super contente com o resultado, né? E é um mercado muito inovador, é um mercado muito dinâmico. Então, assim, a pessoa que tem uma pegada aí, né, que não tem medo, porque a gente fala assim, dá um pouquinho de medo? Dá, mas você tem que acreditar. E foi o que nós fizemos, acreditamos e hoje a gente está aqui para fidelizar, para concretizar, né? Claro. Tudo que a gente viveu. Está validando, né? Está validando, né? Exatamente. E o que te fez sair de investidora para trabalhar no mercado imobiliário? Olha só, o que me levou a buscar ser uma corretora de imóveis hoje? Eu levar a oportunidade que eu tive de rentabilizar, de alavancar o meu patrimônio para as pessoas do meu convívio, né? Alguns acreditaram no que a gente também acreditou na época da pandemia e estão muito contentes também, né? E só estão assim, crescendo o patrimônio. Conseguiu levar para outros aquela experiência que tu viveu. Exatamente, com a compra de imóveis na planta e tudo mais. Então, o que a gente conseguiu, a gente passou para essas outras pessoas, né? E, assim, a oportunidade a gente consegue com as pessoas certas no lugar certo, né? Então, assim, foi uma porta de mercado que se abriu para mim. Estou muito contente de estar trabalhando na Sante. Tenho aprendido muito e a gente busca parceiros, né? E aí onde que faz a diferença da gente que é investidor, da gente que é corretor e da gente que está trabalhando nesse mercado. Maravilha! Então, nós aqui moramos em regiões distintas da cidade, o Cláudio mora na cidade ao lado, mas eu tenho certeza que todos nós observamos a mesma coisa, independente do momento que cada um chegou aqui, a expansão, o crescimento. E quando a gente fala, não é fácil mensurar isso em palavras. Só para quem passou aqui no verão passado e volta agora nesse verão, as pessoas vão literalmente se assustar com a forma com que as coisas acontecem, a velocidade com que elas acontecem. Então, eu queria propor que a gente trocasse uma ideia aqui, cada um colocasse seu ponto de vista, porque as pessoas elas acabam situando muito... As pessoas costumam chamar o centro de Itapema, né? Isso. Então, para muitas pessoas, existe Itapema e a meia praia. Então, vamos desconstruir isso, né? A gente chega para falar com o cliente, aí o cliente fala assim... A gente fala, tem um imóvel lá na meia praia. Não, mas eu quero Itapema. É a primeira coisa. Então, vamos desconstruir isso, né? O centro de Itapema é o lugar onde geralmente as pessoas chamam de Itapema. Tá? Mas Itapema tem muito mais bairros, tem muito mais coisa acontecendo. Do ponto de vista de expansão para os moradores aqui, mas também para o investidor. Existem outros lugares de Itapema, além do centro e da meia praia, que são potenciais lugares, alguns já consolidados e outros que são mercados emergentes. Que nós, enquanto corretores, que temos informação, buscando informação, dia a dia na rua, a gente acaba conseguindo e levando boas oportunidades para aquele investidor que está lá do outro lado. Então, eu queria propor para você de conversar um pouquinho e tentar situar as pessoas o que está acontecendo aqui na cidade, porque não é todo mundo também que vem todos os verões para cá. Às vezes, que nem você vinha veranear aqui desde cedo, desde pequeno, mas às vezes as pessoas ficam alguns anos sem vir.
Hoje tu não precisa ficar anos sem vir a Itapema para você se assustar com a velocidade das coisas. Em poucas semanas as coisas se alteram aqui. Então, assim, ó, o que a gente tem de consolidado hoje em Itapema? O que vocês acham que tem já de consolidado? Gil, só pra... Tu falou ali sobre o centro, a meia praia. Eu acho que as pessoas, elas têm essa visão de lembrar muito do centro da meia praia, porque foram os primeiros bairros que começaram a se desenvolver. Com certeza. Né? Eu lembro que eu também vinha pra cá quando eu era mais nova. E o centro de Itapema, ele era o bairro dos pescadores. Isso. O bairro onde tu tinha pessoas que... Tu não tinha tanto fervo, tanta muvuca. Quem gostava de vir pra cá e ficar num lugar um pouco mais tranquilo ia pro centro. E quem gostava da muvuca ia pra meia praia, porque a meia praia, eu acho que de Itapema foi o primeiro lugar que realmente começou a ser explorado pelo turista. E desenvolver comércio, isso serviço. se consolidou assim, né? Isso aí. É até hoje. Quando as pessoas buscam um lugar mais tranquilo da cidade, é onde a gente encontra talvez mais aposentado, algumas pessoas de mais idade, e o nativo estão posicionados mais no centro. Aquele pessoal que gosta ainda mais do barulho, que quer, eles procuram mais a região da Meia praia. meia praia. Né? E agora eu vejo... a gente sai, né, atender clientes fora, e eu vejo que o bairro do Morretes, por exemplo, que era um bairro que não se ouvia falar, hoje já todo mundo já sabe, já ouviu falar, pelo menos em algum momento, justamente porque foi o terceiro bairro ali que começou a desenvolver. E é legal porque, assim, ó, a Josi, tu mora no centro, né, Moro Josi? no centro. Então, tu tem bastante embasamento para falar, né? Porque tu vive o centro ali. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo centro. Isso aí. Vou falar um pouquinho do centro ali. Que Quando tu veio pra cá, tu foi direto morar no centro ou não? Não, quando eu me mudei para Itapema, eu morei primeiro ano em Meia Praia, né? Aí a gente foi entender um pouco ali o centro, a gente se apaixonou e estamos morando lá. E assim, um ambiente muito familiar, né? Quem busca tranquilidade, família, criança, quem tem criança. Então, é um bairro assim que entrega muito para a família. Algo que eu gosto muito de pontuar é que no domingo de manhã, ali, depois que acaba o estreito e começa o bairro centro, são interditados 3 a 4 quadras, né, para a família aproveitar, para ter o lazer da família. Então, você vê ali famílias inteiras, crianças andando de skate, de patinete, de patins, mãe com um carrinho de bebê, tomando água de coco. Então, é algo assim que eu gosto muito. E eu me identifiquei bastante com esse bairro, porque eu tenho 3 filhos, né? Então, é algo que na nossa cidade entrega ali uma qualidade de vida para os moradores dali do centro. Sem contar aquela orla maravilhosa do centro. E sem contar a nossa orla ali, né? Que ela foi reformada, Acho que em 2019, né? Foi feita a obra. No segundo semestre de 2019 foi revitalizada toda aquela orla. Exatamente. A primeira vez que eu vim para Itapema era totalmente diferente, né? Agora, a gente estava aqui, aconteceu essa reforma ali da orla. E assim, ficou simplesmente fantástico a orla do centro, né? Então, eu falo assim, para mim, para as pessoas que buscam qualidade de vida em família, o centro, assim, eu acho que tem um destaque bem exponencial, sabe? Uma característica de Itapema, e acho que daqui a pouco é interessante, até agora que a gente está aqui, a gente já entende. Todas as ruas têm números, né? Isso aí. As ruas de Itapema, elas são numeradas. E as pessoas têm que se atentar. A gente tem de falar do canto da praia, que é onde realmente começou Itapema. A gente vem para o centro, a gente tem a numeração 100. Isso aí. Né? Isso 109, aí. 115, 119. Passamos o estreito e vamos para a meia praia. A meia praia começa na 205 e vai até a 321. Então, quando a gente fala em números 200, 300, a gente já sabe que está localizado dentro da meia praia. E sucessivamente, a gente atravessa a BR e do outro lado temos o 400 lá no Morretes, atravessamos o Morro da Linguiça, vamos para o outro lado, lá para o Tabuleiro, e aí nós vamos indo, 600, 700, 800, 900, até o Casabranca. Então, para que as pessoas se situem, fica fácil de se situar dentro da cidade, porque as ruas todas são numeradas. E outra característica, principalmente do centro e da meia praia, é que para as pessoas se situarem, se a rua é par, né?
você está a partir da segunda quadra, você está depois da Avenida Nereu Ramos. Se a rua é ímpar, você está num imóvel de quadra-mar. Basicamente, isso aí ajuda a gente bastante a se localizar. Se toda a dentro da cidade fosse assim, o Perequê já fica difícil, né? Não, se encontrar. É nós em Nova York, nós em Manhattan. Algo que eu acho bem legal, quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vi assim, nossa, a rua ser número, né? Eu vejo assim que até para as pessoas, para os estrangeiros, para os turistas que vêm de fora, fica muito mais fácil, né? Guardar o endereço, né? Rua 305, por exemplo. Ele vai... Até porque é tudo em sequência, né? Tipo, exatamente. 302, 4, 6, 8... Porque quando é nome, é mais difícil a gente guardar. Não, então, tá achei louco. muito legal essa ideia. E quem teve essa ideia foi... Eu tô morando há 2 anos aqui e trabalho no mercado imobiliário. Às vezes me falam uma rua lá de Porto Belo, eu fico assim... não sei onde é. Que realmente é muito mais fácil. Mas, voltando ali para o assunto do desenvolvimento dos bairros, então, sobre a Meia Praia, né? Então, que foi primeiro bairro de Itapema que realmente se consolidou. Tem uma questão que eu sempre gosto de enfatizar para os clientes, porque às vezes o cliente ele não entende por que a Meia Praia, ela tem uma valorização, né, jamais superior. O centro, hoje, a gente sabe que alguns dos imóveis mais caros de Itapema, eles estão sendo lançados no centro, justamente porque é um bairro que ele está em pleno desenvolvimento ali, mas tem uma questão também que é a extensão territorial do bairro. Então, as pessoas, elas não se atentam. Tudo, não só no mercado imobiliário, mas na economia, está relacionado à relação oferta e demanda que a gente tem. E aí, se a gente for olhar uma imagem do Google Maps, assim, de cima, tu vê que a extensão territorial do centro, ela é muito pequena. Começa que Itapema... as pessoas falam, Itapema é um dos menores municípios, geograficamente falando, né? Balneário é pequeno, Itapema é pequeno, Bombinhas é o menor de todos, mas nós estamos na região, a valorização vem muito disso que você está falando, né? A extensão territorial é muito pequena. E o centro, delimitadamente, ele é menor ainda. Mas esses dias eu fui atender uns clientes lá em Carlos Barbosa. Para quem não conhece, Carlos Barbosa é um município lá do Rio Grande do Sul que tem 30 mil habitantes, mais ou menos. E aí eu fui fazer o evento e aí eu mostrei para o pessoal a diferença de extensão territorial. Carlos Barbosa tinha 229 mil quilômetros de extensão territorial, enquanto em Itapema tem 48. Então, olha a diferença, sendo que Itapema tu tem demanda do Brasil inteiro, né, por imóveis. Então, isso é uma coisa que reflete diretamente. E o bairro específico também. Então, o centro, quando a gente olha para os projetos que estão sendo lançados lá, e a gente vê que está se tornando um bairro muito elitizado. Por quê? Os projetos mais altos, mais imponentes de Itapema estão sendo lançados e construídos no centro. E aí tem toda essa questão também de ser um bairro muito pequeno. Então, quem quer ter um imóvel no centro hoje vai ter que pagar o preço. Vai. Porque o que tem ali, o que está sendo lançado, já está sendo lançado com um valor até superior do que a Meia Praia. Questão de relação ao metro quadrado. Basicamente, tu tens a Beira-Mar, tu tens a Nereu e tu tens mais uma quadra e estamos na Marginal. Já estamos na 101, então ele fica realmente muito... né? E temos o canto, né? O canto entra nessa mesma pegada, né? Quem vem de Balneário Camboriú, a primeira entrada à esquerda nos leva ao canto da praia. Aí na região da casa da Josi, ali para a esquerda, o canto da praia. Que também, ó, vamos falar assim, Itapema nasceu a partir dali. Então, tem todo o encanto do canto da praia. Então, assim, para mim é o lugar mais charmoso da cidade, sabe? Onde tu sobe no mirante, tu tem as melhores vistas da cidade. Quem for querer explorar um pouquinho mais ali, né? Tem um lugar que a gente gosta de ir, Praia Grossa, né? Praia do Cabeço, você tem a Praia do Plaza, que são praias que não são muito exploradas do ponto de vista turístico, até porque as pessoas não sabem muito nem que existe. Sim, as pessoas acham que Itapema é só a praia do centro e da Meia Praia, né? Então, assim, esses lugares são lugares bacanas que a gente gosta de indicar para as pessoas, né? Mas tem o encanto daquele canto da praia, né? Então, tem muita coisa também por acontecer a partir dali. E aí, de novo, nós vamos falar. Tem muito investimento imobiliário já acontecendo e muita coisa ainda por acontecer. Vai ser um pedaço, juntamente com o centro, um pedaço muito nobre de Itapema.
aquilo que a Morgana estava falando dos maiores empreendimentos, talvez dos mais valorizados, com certeza eles estão situados nesse pedacinho especial de Itapema, né? Então, assim, a gente tem o canto, temos o centro, temos a meia praia. Entre elas, a gente tem uma região muito particular, que é o que nós chamamos de estreito, né? Mas que, se a gente for para os livros do Correio lá, ali é considerado Morretes, né? Morretes, mas é também uma zona... Morretes consolidado, né? Hoje sim. Hoje sim. Uhum. Então, hoje ele tem uma particularidade. Qual é o tipo de imóvel que mais se constrói hoje lá? O que a gente tem de maior lá? Os chamados imóveis de interesse social, né? O que é um imóvel de interesse social, Cláudio? O imóvel de interesse social, ele se limita no seu tamanho, né? Até 70 metros quadrados e uma vaga de garagem. Só que não... Você ouve interesse social, tu já imagina que seja algo com um padrão um pouco menor. Mas não, hoje lá no Morretes... Tem prédios que só tem essa delimitação do tamanho e da vaga de garagem, mas que tem um lazer completo, o acabamento é de alto padrão. Então, a gente tem só esse achismo do interesse social ser algo de menos valor. Ele acaba sendo de menos valor, né? Justamente por causa do tamanho. Mas são apartamentos, imóveis de altíssimo padrão, assim, no Morretes. Chamados compactos de luxo, compactos né? Apelido, de luxo, né? Isso. Não, e assim, ó, eu sempre gosto de pontuar que o interesse social, ele não é só porque as construtoras decidiram que o interesse social seria um alto padrão. Eu acho que, inicialmente, a ideia, quando a prefeitura implementou o interesse social no plano diretor do município, era realmente que tivessem imóveis com valor mais acessível, né, para as pessoas, porque Meia Praia Centro começou a ficar um pouco mais caro e as construtoras lançavam apartamentos muito grandes. Só que o que acontece? Nós temos tantas construtoras hoje no nosso município que a concorrência ela começou a ficar muito alta. Então, se tu for pegar os primeiros prédios que foram construídos lá de interesse social, eles eram um padrão mais simples mesmo. Só que aí chegou uma construtora lá e falou assim, vou fazer uma piscina e um salão de festas. Aí chegou outra construtora, não, mas eu vou colocar uma sala de jogos. Subiu a régua. Começou a subir a régua. E hoje, na nossa região, a gente tem isso. O nosso padrão mais baixo geralmente supera o alto padrão de municípios de interior, pela concorrência que tem entre as construtoras. Então, eles começaram a perceber que quem entregasse menos não vendia, porque tu tinha um prédio do lado que estava entregando muito. Então, agora, por exemplo, a gente tem o Branco ali, que é uma construtora que sempre teve um padrão muito bom. Só que no Morretes eles não pastilhavam os prédios. Agora, todos os prédios do Branco, a partir de agora, serão lançados 100% pastilhados no Morretes. Coisa que só era vista em prédio frente mar. Isso aí. Então, daqui a pouco, as próximas construtoras que forem construir lá e lançar novos projetos também vão pastilhar. Então, isso vai começar, isso vai subindo a régua do padrão de entrega que a gente tem, né, no nosso município. Até uma coisa interessante, quando eu falei, desde que eu era criança, acho que até na barriga da minha mãe eu já vinha para cá passar férias, né? A partir do momento que eu vim morar para cá, eu nem fazia ideia o que era Morretes. Quando abriram o mapa de Itapema mesmo, que eu fui ver a dimensão do bairro Morretes, porque é gigante. Assim. Eu acho que é não sei se é mas eu acho que é um dos maiores bairros de Itapema, e mais né? populosos, de população fixa. É o maior e o mais populoso. E o mais populoso. E é muito interessante, porque a prefeitura tem dado uma atenção muito especial para o Morretes, né? Então, apesar Até porque o maior número de eleitores está ali, né? Né? Alguém aqui... Eu já transferi meu título para Itapema, mas já não sou mais eleitor lá da minha cidade de origem. Então, a partir da próxima eleição, vão ter que disputar o meu voto também. Eu já sou eleitora aqui de Itapema também. Eu vou ter que transferir para não precisar trabalhar na eleição lá na minha cidade. O Claudião é mesário lá todo ano, lá ele vai todo ano. Mas assim, por exemplo, esse ano, em obras que a gente pode destacar, dentre tantas, a gente teve... até a gente foi na inauguração lá, tem Praça Nova no Morretes, e quem vai nos finais de semana, sábados e domingos à tarde, vocês veem a ocupação que a população deu a essa praça. Ou seja, eles literalmente ocuparam o espaço público, certo? Então, assim, foi um investimento muito acertado do poder público.
Você tem ginásio novo, ginásio de esportes também inaugurado esse ano. Então, você vê que o poder público ele também não tem só aquela visibilidade. São tantas obras, né, que a gente sabe que estão acontecendo aqui em Itapema, a gente pode conversar sobre isso, mas que dão visibilidade mais na região próxima ao mar, né? E quando tu vê essas obras bacanas, assim, outro hospital, né? O hospital está em fase final já. Está em fase final. Então, teoricamente, é para a gente ter no final do ano, na virada para 24, ter a entrega da obra e provavelmente no primeiro semestre do ano que vem ele seja equipado, né? Que é um outro passo, né? Equipar o hospital. Então, nós vamos ter um hospital de pelo menos acho que uns 8 mil metros quadrados de obra. Quem quiser conhecer lá, vai ser, eu acho que uma obra muito bacana. A UPA 24 horas lá já funciona desde dezembro do ano passado. Foi a primeira etapa entregue. Então, a gente vê essa preocupação do poder público também, não só com o lado turístico da cidade, mas para o morador. Porque tem a questão número de pessoas na nossa cidade. E o censo escancarou isso. Se nós juntarmos Itapema, Porto Belo e Bombinhas, a gente dobrou a população. Certo? Então, assim, nós não estamos falando em poucos números. Se, no geral, o Brasil não atingiu toda a expectativa que se esperava do número de crescimento populacional, Santa Catarina tem um outro panorama e a região litorânea, das 20 cidades que mais cresceram aqui, 18 estão no nosso litoral. Então, assim, isso é muita coisa. A gente já falou num outro podcast aqui, a gente usou a questão da frase, que a economia traz demografia. Certo? Então, a cidade está crescendo pujante. Por quê? Porque a construção civil e o turismo aqui são os nossos carro-chefe, definitivamente. Com certeza. E falando ali do Morretes, sobre o porquê que muitas coisas estão sendo executadas e construídas no Morretes, eu vejo também que tem a questão de espaço para fazer isso também. Por exemplo, hoje tu vai pegar meia praia, centro, a gente já não tem mais uma quantidade muito grande de terrenos disponíveis que o poder público poderia utilizar para fazer um hospital, para fazer uma praça, para fazer coisas que vão realmente servir a população, né? Então, tem essa questão também de ser Vocês falaram aí que é o maior bairro, que eu não sabia. Então, o fato de ser o maior bairro em questão de extensão territorial faz com que tenha mais espaço para as coisas acontecerem. Por isso que a gente fala assim, que o Morretes, ele não só já está consolidado, mas ainda vai acontecer muita coisa nesse bairro. Eu me arrisco a dizer assim, que o Morretes ele vai se tornar um bairro praticamente independente, que as pessoas que morarem ali, elas não vão ter necessidade nenhuma de sair ali do bairro nem para buscar entretenimento, restaurante. No médio e longo prazo, as coisas vão... Dá para fazer até um comparativo, eu acho, com Balneário Camboriú e Camboriú, assim. É como se fosse... É justamente duas cidades diferentes, mas ali também o Morretes vai ter vida própria, digamos assim, né? Hoje, mas com uma boa parte dos prestadores de serviço que a gente busca... Está no Morretes hoje. Serviços de qualidade que a gente não encontra na meia praia ou no centro, uma boa parte. Primeiro porque economicamente, num primeiro momento, se transformou mais barato se você instalar o teu trabalho, o teu escritório, no teu espaço comercial do lado de lá. Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas você encontra lá hoje o que você quiser. Ótimas oficinas, padarias, supermercados, sim. Atravessar a BR para o outro lado, você encontra... Padaria. A melhor. Não, e o Claudião falou ali sobre o comparativo com Camboriú, só que com uma grande diferença, né? Porque o Morretes, ele está do outro lado da BR, e isso é uma vantagem que a gente tem. Uma vantagem e desvantagem, talvez, que a gente tem em Itapema, que a BR, ela chega muito próxima ao mar. Então, o Morretes, apesar de ele estar do outro lado da BR, ele está muito próximo ao mar. 100 metros, né? Tá... Mais próximo que a terceira quadra, digamos, de meia praia. Meia praia, isso aí. Ali nesse ponto do próximo. No início ali, né? Próximo ao túnel. Sem de passar... Vamos dar sequência para encerrar Itapema ali. Sem de passar o outro lado. A gente tem um morro que é o chamado Morro da Linguiça. Né? Morro da Linguiça. Nome bacana. Do lado de lá é o Tabuleiro das Oliveiras, que é o bairro onde fica a estação rodoviária. Então, para quem não conhece muito bem Itapema, para você se identificar ali, e se tu passar na BR e olhar à tua direita, no entorno da rodoviária, você tem muito prédio ali de interesse social, né? Sim. Lá com 15 pavimentos lá, com os apartamentos de interesse social. E aí a gente vai dando sequência. Então, você vai vindo, vai retornando aqui até o início de Itapema, você vem ali, chegando até, por exemplo, a Casa Branca,
que hoje talvez seja um dos bairros considerados emergentes na cidade, né? Emergentes porque ele é um bairro essencialmente residencial, mas se você passar na BR hoje e olhar pro lado ali do Casa Branca, você não vai ver ainda grandes empreendimentos, grandes construções verticais ali. Mas a gente que está do lado de cá agora, falando do ponto de vista corretor, a gente tem conhecimento dos projetos que já estão para acontecer ali. Então, em breve, a gente vai ter ali o padrão que você mencionou ali do Morretes. Nós vamos ter grandes torres, com muitos apartamentos, com extensas áreas de lazer. E essas áreas de lazer também é muito, muito interessante, porque elas vieram para ficar. E elas vieram a partir de um advento da pandemia. Isso difere muito, por exemplo, do imóvel que a gente tem lá do interior, de onde nós somos oriundos, né? Onde a área de lazer, acho que talvez nunca tenha... Tem um salão de festa. Isso é área no de máximo. lazer. Não, e eu me surpreendo. Eu fui lá para minha cidade esses dias, para Concórdia, e o meu tio mora num prédio muito bom lá, prédio de alto padrão. Tu chega no prédio, tipo, apartamento de 1 milhão e pouco. Tu chega no prédio, tu tem uma academiazinha, uma piscininha e um salãozinho de festas. Então, é isso que eu digo, que o alto padrão de outros lugares, eles não chegam aos pés do nosso interesse social aqui. É isso aí. Bom, a gente fez um resumão de Itapema, então nós vamos tomar um golinho d'água e vamos depois falar um pouquinho de Porto Belo. Então, vamos lá. Atravessando a ponte do glorioso Rio Perequê, nós invadimos Porto Belo. Cidade-mãe, né, de Itapema, né? E Porto Belo... Não só de Itapema, né? Não. Antes de Porto... Enseada das Garoupas era o nome da cidade, nome pomposo, né? Claudião, tu que é morador, frequentador... Sou porto-belense. Porto-belense. Fala para nós um pouquinho lá, tu que convive mais com a vida do bairro, né? Nós vivemos mais profissionalmente, mas tu tá inserido lá já no contexto. Eu vou só dar um breve resumo, assim, de Porto Belo com a minha experiência, né? Quando eu vinha para cá, eu desconhecia Porto Belo, assim. E uma vez eu vi passar férias ali em Porto Belo, no Perequê já, no apartamento de um amigo meu, frente mar lá, um predinho de 4 andares, que na época era o que tinha no Perequê, né? Era a rua de estrada de chão, uns banhadões, assim. E depois que eu vim morar para cá, fui conhecer de perto realmente o Perequê e no que ele está se transformando, né? Questão de 10 anos para cá, com a ida de algumas construtoras para lá, construtoras fortes de Itapema, o bairro começou a se desenvolver e o pessoal começou a abrir o olho para o Perequê, né? Justamente por já essa falta de terrenos em Itapema, em Meia Praia e centro de Itapema, o pessoal começou a seguir a faixa do mar, seguir a orla e está indo em direção ao Perequê agora. Hoje, se eu abrir a janela do meu quarto lá, eu moro próximo da divisa ali de Itapema. Se eu abrir a janela do meu quarto, acho que dá para ver umas 15 obras acontecendo ao redor do meu prédio. Infelizmente, traz muito barulho, mas é o custo do progresso, né? Então, assim, é uma região que de 10 anos para cá já vem se desenvolvendo muito e para os próximos anos, o que já não está sendo construído lá já está permutado. Tu passa nas casas, tu já vê placa de construtoras que vão ser projetos futuros que estão sendo lançados. Isso sem contar os grandes projetos que estão acontecendo lá em Porto Belo. Viva Parque, tem um condomínio de golfe também, tem o condomínio aeronáutico, vários projetos gigantes assim que vão trazer muito desenvolvimento ali para a região, né? Porto Belo é um capítulo à parte, né? É isso que tu falou. Desde sempre foi, na verdade, um caminho para nós de passagem para outra praia. Ou você passava por dentro de Porto Belo para ir a Bombinhas, né? Era o primo pobre de Itapema, que estava ali do lado. E a visão que tu passou agora, acho que é a real. O esgotamento de área, né? De Itapema, você, obviamente, passou para o lado de lá. E a gente está vivendo um momento importantíssimo na história. Então, assim, hoje, se você olhar o bairro de cima, a gente ainda vai ver muita residência, né? Muita casinha baixa, né? E praticamente os grandes prédios, os maiores empreendimentos, eles fazem quase que uma moldura no bairro, né? Logo que tu passa da ponte, você pega à esquerda, tu pega os frente mar, depois tu pega lá no final e pega na Avenida Ironildo, né? Então, os maiores empreendimentos acabam fazendo uma moldura e o centro... Vai ser preenchido. Que vai ser preenchido. Mas sabe qual eu vejo que é a grande vantagem de Porto Belo, assim... Itapema, ela começou a crescer
E foi crescendo de uma forma meio que desorganizada e desenfreada. Orgânica. Isso aí. E Porto Belo não. Porto Belo, quando as construtoras começaram a migrar de Itapema para Porto Belo, elas já foram para lá entendendo que muita coisa precisava acontecer de desenvolvimento do município. E eu me arrisco a dizer que Porto Belo, ele no médio, longo prazo, ele vai estar muito mais organizado em questão de infraestrutura de cidade do que Itapema, justamente por causa disso, porque está crescendo de uma forma mais organizada. Tu falou sobre as casas, né? A gente tá lá, a gente estuda o plano diretor, a gente estuda todos os projetos que tem para acontecer, a gente sabe que, por exemplo, a questão de vias, né? Para melhorar a questão ali de mobilidade dentro do bairro. Já tem várias coisas que estão no projeto da prefeitura e é possível ser feita. Então, às vezes o cliente fala assim, Itapema é ruim porque não tem muita rua e tudo mais, a prefeitura deveria melhorar. Eu falo, gente, a prefeitura não tem o que fazer. A gente não tem como abrir novas ruas em Itapema por causa da extensão territorial pequena, mas também porque quando começou a se olhar para isso, que a cidade já tinha muita demanda, tu já tinha um monte de prédio lá. Como é que a prefeitura ia comprar um prédio, derrubar? O que eles conseguiram fazer foi abrir a Terceira Avenida ali. Então, Porto Belo, não. Porto Belo está crescendo de uma forma muito organizada, né? Até porque tem a questão da CIP, né? Que os construtores se reuniram, criaram uma associação para auxiliar no desenvolvimento do município. Junto com o poder público, né? Toda essa parceria público-privada acaba trazendo muita organização para o município e para o desenvolvimento da cidade também, né? Acho que essa palavra que você falou é bem importante, a questão da organização. Hoje já são mais de 60 construtoras fazendo parte da CIP, né? É um número bem expressivo, que é essa associação que a Morgana mencionou. Então, hoje você tem as principais construtoras incorporadoras de Porto Belo tomando a frente e fazendo parte dessa parceria público-privada e conseguindo realmente organizar toda a infraestrutura que o bairro precisa. Porque, essencialmente, hoje, Perequê o balneário Perequê é o principal bairro de Porto Belo, né? É a principal parte comercial de Porto Belo. Porque Porto Belo tem uma outra zona histórica, né? Que é o centro da cidade. E lá não tem um grande potencial construtivo. Então, não se pode esperar grandes empreendimentos imobiliários lá. É uma praia contemplativa, bonita, é o ponto de partida para a ilha de Porto Belo, tem construções históricas, tem um patrimônio cultural lá fantástico, mas do ponto de vista comercial e imobiliário não, né? Mas você sabe que eu acho até que é bom que não tenha esse potencial construtivo lá, porque dá esse charme ao centro. Assim, a gente sabe que o plano diretor, ele muda de tempos em tempos. Eu espero que não mude com relação a isso. Particularmente, eu também. Eu gosto muito do centro de Porto Belo. Essa questão cultural mesmo, histórica que tem. Mas, assim, olhando para tudo que tá acontecendo na nossa região... Mas é que tem muita coisa para acontecer ainda no Perequê, é uma extensão bem grande de área, então acho que se mudar esse plano lá para o centro de Porto Belo, vai demorar um pouquinho ainda para acontecer. Não, faz sentido. Então, a gente tem, basicamente, muitas das grandes construtoras que trabalham aqui na região de Itapema também passaram a construir do lado de lá no balneário Perequê. Mas você também tem algumas construtoras que já quase que nasceram dentro do Perequê, né? E que tem hoje lá os melhores empreendimentos. Mas o balneário Perequê, Porto Belo em si, ele tem a região praia, que é o balneário Perequê, mas ela também tem a questão da entrada. Ela tem um outro projeto muito bacana que a gente conhece, que a gente trabalha aqui, e que é o Viva Parque, né? O que vem a ser o Viva Parque? No próximo episódio. Vai ter um episódio específico sobre o Viva Parque, que é muita coisa para falar. Não, e sabe uma questão assim de Porto Belo, que apesar da gente saber que tem muita coisa para acontecer ainda, quando a gente olha para questão de restaurantes, barzinhos, tipo, Porto Belo hoje já tem bastante vida, apesar de ainda, né, a gente ter muito prédio em construção e tudo mais. E, por exemplo, a Josi. Vou dar um exemplo que a gente foi viajar, que a gente riu dela falando do dogão. Opa! A Josi, tu mora no centro. Eu moro no centro. E tu consome bastante a questão de restaurantes. Sim. De Porto Belo. Sim.
Então, a gente já tem bastante coisa acontecendo. A vida noturna ali, né? Noturno. O centrinho do Perequê ali, né? A vida noturna de Porto Belo, ela é muito... Quem gosta de frequentar algum barzinho, alguma casa noturna ali, são coisas que a própria Itapema não contempla hoje. E eu acho que mesmo que falte alguma coisa, como é só o rio que divide, uma cidade completa a outra, digamos. Eu mesmo trabalho em Itapema, moro em Porto Belo. Às vezes tem gente que mora em Meia Praia, trabalha em Porto Belo. Ou vai consumir alguma coisa, vai consumir um dogão lá em Porto Belo. O dogão é uma delícia. Sou fã, também sou fã. Aí, Sou fã. O Claudião tem carteirinha no Dogão. Vamos pedir pro Dogão patrocinar nós. Vai ser o próximo. Ó, Dogão, nós já estamos falando de ti aqui. É isso aí. É o seu Anselmo, conheço o dono. Povo, acho que é isso. Pelo tempo que a gente tem aí, suficiente. Fica então as dicas aí, né? A gente deixou algumas dicas aí de como tem acontecido a expansão dessas duas cidades aqui que se completam, se complementam e que hoje, apesar de geograficamente elas serem cidades consideradas pequenas do ponto de vista de extensão territorial, elas fazem parte das cidades que mais tiveram crescimento, não só Santa Catarina, a gente está falando em números de Brasil. Porto Belo foi a cidade de mais de 70%, né? 72%, se eu não me engano, de crescimento populacional do último censo até esse. Itapema foi 65,82%. Coisa que lá no interior, pelo menos na minha cidade, cresce 4%, 5%. Tem cidade que diminuiu de tamanho. Eu sei que Arroio 30 faz 5 anos que tem o mesmo número de habitantes. Não, cresceu 54 habitantes. Nós vamos fazer um episódio só sobre Arroio 30. 2 minutos. Não, mas é isso aí. Que bom que a gente falou um pouquinho da nossa visão, né? De tudo que a gente viu acontecer e tudo que tem para acontecer. Na real, a gente nem explorou muito ainda de tudo que tem para acontecer. Acho que tem outro, a gente pode... Deu uma pincelada hoje, né? Porque pro cliente ele também tá... conseguir, às vezes, olhar com os nossos olhos. Isso aí. Né? Porque quando tu tá longe, tu não consegue visualizar de perto, assim, tudo que tá acontecendo. Mas falando em cliente, o cliente tá se ligando. Ele tá estudando a região aqui, até Perequê. Quando eu vou para lá, para minha região atender, eu... acho que o pessoal não sequer conhece o Perequê, mas não, tem gente que já investe ali no Perequê e sabe muita coisa que está acontecendo tanto em Itapema quanto no Perequê. É que hoje a informação, ela tá na palma da mão, né? Eu falo que o corretor que ele não busca se informar, se desenvolver, às vezes ele senta na frente do cliente e o cliente sabe mais do que ele. Então... É por isso, só hoje. Agradecer então, pessoal, né? Josi, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Cada vez que a gente bate um papo assim, edifica ainda mais a minha pessoa. É uma honra poder trabalhar com vocês, pessoas tão capacitadas, pessoas com compromisso de buscar entregar excelência para os clientes. Isso tem agregado muito na minha vida. Agradeço a cada um de vocês a oportunidade. Claudião, futuro prefeito de Porto Belo. Quem sabe um dia, né? Não, mas eu não tenho essa veia política. Nós vamos te lançar. E tá, então tá bom. Obrigado. Muito obrigado vocês pelo convite. Quem sabe eu apareço de novo aí. Em breve. Ele gostou. Hashtag fica a dica. Siga lá o nosso Instagram, Terceira Porta. Também YouTube. Deixa o like lá. Curta, compartilhe. Vou dar uma do YouTube daqui agora. Ajuda nós aí. Baixa o episódio no Spotify para viajar escutando música, o podcast, que eu gosto bastante também. Tu viaja, baixa um podcast e vai ouvindo, sem pressa. Né? Já tem mais 1 hora para ouvir hoje. Não, e quem tiver mais curiosidade ou quiser entender melhor sobre o mercado imobiliário, também pode chamar a gente, que a gente está sempre à disposição, né? E, enfim, obrigada, Gil. Obrigado a você, tá louco, gente? Obrigado. Vamos para o próximo. Vamos, até o próximo. Obrigado a todos, então. E a gente encerra aqui mais um episódio do Terceira Porta, que é o canal que conecta você, cliente, amigo, a todos nós aqui da Sante em Itapema. Grande abraço.